Mateus capítulo 5, verso 10 a 12. Nós estamos pregando, e hoje é a última mensagem sobre... Percebe, filha? Às vezes eu entrego algumas coisas assim simples, e as pessoas acham que eu estou falando para agradar. Eu não falo nada para agradar ninguém, não. Eu falei porque eu vi mesmo. Quando eu falo, pode tomar posse, porque Deus tem cumprido, né? Eu vou deixar, e depois que, se ele quiser, conte aí depois para vocês, mas uma das pessoas do nosso convívio teve uma conquista muito grande essa semana. Ele é bem reservado. Certamente ele não vai falar para todo mundo, mas eu tenho visto Deus honrando os nossos membros, pastores, obreiros, aqueles que estão fiel e na visão, aqueles que têm caminhado na visão, com fidelidade. Eu tenho visto Deus honrando e prosperando de uma forma. Isso agrada o meu coração. Porque Deus é fiel. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E Deus me usou para falar para um dos nossos aqui, que estava entregando uma chave, estava entregando uma conquista, uma casa. Mas Deus não deu uma casa para ele, não. Deus deu a casa. Na glória de Jesus. Uma família linda que merece muito. Mas aos pouquinhos vocês vão sabendo. Amém? Mateus capítulo 5, verso 10 a 12. Nós temos pregado sobre as bem-aventuranças. E eu disse a vocês que isso é uma base sólida. E essa mensagem de hoje é a última das bem-aventuranças, que é o Sermão da Montanha, que o Senhor Jesus declarou, o Sermão da Montanha. E é uma mensagem fortíssima. E alguns de vocês vão entender o porquê de lutas, perseguições, né? Porque hoje em dia, a mensagem que se é dita, parece que o cristão, né, não pode sofrer, não deve sofrer, não tem luta, né? Mas essa não é a verdade. Isso cria em nós algumas expectativas que, às vezes, quando nós vivemos o verdadeiro evangelho e somos feridos, perseguidos, né, odiados até, como a palavra de Deus diz. Bem-vinda, irmã Arari, te amo em Jesus, estou com saudade. Beijo para a irmã Ruth, viu, para o seu José, para você. Domingo que vem nós vamos estar na ceia, tá? Todos juntos, em nome de Jesus. Também, quem eu vi que chegou aqui, a Lúcia tá linda, lá tá chique aí na casa dela, com esses vasos, esses quadros, bonito aí. Com glória. Tem uma pessoa que entrou aqui também agora, que eu queria mandar um beijo. Mas amém. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Muitas vezes a Bíblia diz que nós seremos odiados, perseguidos, alguns presos, caluniados. E esse é o evangelho verdadeiro, é o evangelho real. Então, quando nós sabemos a palavra, quem somos, nada te abala, porque você está em Deus. Amém? Então eu peço a vocês que dobrem a atenção dessa mensagem. Se puderem, quiserem anotar, anotem. Se não, gravem na tábua do teu coração, em nome de Jesus. Mateus 5, verso 10 a 12, diz assim. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Palavras de Jesus. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Pai querido, convém que eu diminua para o Senhor crescer, realiza nessa noite aquilo que a teologia não pode realizar, realiza nessa noite aquilo que só o Senhor pode fazer, por intermédio da tua palavra, que é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e eu voto que eu te darei toda a honra e toda a glória. Como barro nas mãos do oleiro, instrumento nas mãos do tocador, eu me coloco nas tuas mãos. Satanás fique do outro lado da linha, uma ordem em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Amém e amém. Queridos, para nós é quase incompreensível associar perseguição com felicidade. Parece-nos coisas mutuamente exclusivas. É um paradoxo completo. Mas Jesus termina as bem-aventuranças dizendo-nos que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição. Um aluno perguntou ao pastor: pastor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? E ele respondeu: não, ao contrário. Se for mais fiel, será mais perseguida. Então, guarde isso aqui, irmãos. Quanto mais fiel você for a Deus, à palavra e ao evangelho, prepara para ser perseguido. Não vão atirar em vocês rosas, mas perseguições virão. Isso faz parte, marca do cristianismo. Isso dói. Dói, dói, dói. Eu lembro que há algum tempo atrás, um tempo já depois de estar aqui nos Estados Unidos e sofrendo várias perseguições, calúnias, mentiras, né, dos líderes religiosos, eu lembro que isso dói muito. Teve uma vez que eu cheguei num extremo tão grande de ver a perseguição, a injustiça, as mentiras, né, e a forma que eles tentavam me prejudicar, que naquele dia eu fiquei muito irado e eu vi que eu ia responder, que eu ia tomar uma ação. E eu mandei mensagem para o reverendo Hernandes Dias Lopes e mandei mensagem para o Dr. Silmar Coelho, porque eu estava assim para estourar. E ambos me responderam com esse texto. E me disseram: André, esse é o sinal de que você está fazendo a obra de Deus. Se você não tivesse fazendo a obra, se você não tivesse ganhando almas, se você não tivesse cuidando de vidas, eles não estariam preocupados. E realmente, depois desse tempo, vieram vitórias. Então, talvez você agora está passando um tempo de perseguição, de calúnia, de mentira, de pedrada, mas isso não significa que Deus não é com você. Pelo contrário. Isso significa que Deus é com você. Isso significa que o teu galardão do céu está crescendo. E isso significa que vem vitórias na sequência para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Agora preste atenção. Então, quanto mais fiel
a igreja é, mais perseguida ela será. Ok? A nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento, como nós falamos aqui nas bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, e o sangue da perseguição, diz Thomas Watson. A cruz, guarda isso aqui que eu vou te falar, a cruz vem antes da coroa. Diga isso, a cruz vem antes da coroa. Escute isso. O deserto, diga isso, o deserto precede a terra prometida. O sofrimento precede a glória. Importa-nos entrar no reino por meio de muitas tribulações. Assim que a palavra de Deus diz. Primeiro, o cristão é perseguido por quem ele é. Por quem ele é. Porque você é um cristão, o mundo o odeia como odiou a Cristo. Olha o que está escrito, se você puder, grifa isso aí, João capítulo 15, verso 18 e 19, diz assim, João 15, 18 e 19, Jesus disse, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, vocês não são do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Diga, o mundo me odeia, porque Jesus me escolheu. Porque eu sou escolhido de Jesus. Então, presta atenção nisso aqui. Às vezes você se magoa por não entender que se o espírito do mundo está numa pessoa, esse espírito que está nela não vai te amar, não vai lançar palavras boas para você. Nada disso. Porque o espírito que está, e a Bíblia diz que o Deus desse século, o Deus desse mundo é Satanás. E o mundo nos odeia. Amém ou não amém? Então não fique esperando, criando expectativa, porque às vezes nessa expectativa você se frustra. Amém? Então, o cristão é perseguido por ser um pacificador. O espírito que reina nesse mundo é contrário à paz. Esse espírito que reina nesse mundo e que muitas vezes ele tenta entrar na nossa vida através de algumas pessoas que vêm de várias formas. Pode vir através de funcionário, trabalho, família, enfim, várias situações. E esse espírito é contrário à paz. Ele vem para querer trazer guerra na sua casa, na sua família, na tua mente, no teu coração. E o espírito que atua nos filhos da desobediência é o mesmo, que é mentiroso, ladrão e assassino. Diga comigo, mentiroso, ladrão e assassino. Não tem outra conversa. João 10:10, Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Inclusive sua fé, seus sonhos, né? Essa é a guerra. Por isso que você precisa ouvir a palavra de Deus, se encher de fé, crer nas promessas de Deus para sua vida, se amar, entender que Jesus te ama e que ele é suficiente para você. Tudo que você precisa, mais além está dentro. Qual é a natureza da perseguição? O mundo vai atacar, primeiro, sua vida. Segundo, sua honra. O mundo vai ferir você de duas formas. Com armas e com a língua. Ele procura destruir sua vida e também a sua dignidade. A perseguição da mão. Verso 10. Olha o que está escrito. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Ao longo dos séculos, a igreja tem sofrido perseguição. Os crentes foram perseguidos em todos os lugares, em todos os tempos. Paulo disse
todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. 2 Timóteo 3,12. Anote aí. 2 Timóteo 3,12. A Bíblia diz: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Olha o que diz esse texto. E depois de ser apedrejado em Listra, Paulo encorajou os novos crentes, dizendo-lhes: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Agora veja, Atos 14, 22. Esse texto que eu li. E Paulo escreve aos Filipenses, anota, Filipenses 1, 29. Paulo disse: porque vos concedi da graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Filipenses 1, 29. Está com a Bíblia aí, David? Lê para nós aí. Filipenses 1, 29. Está aí? Se estiver fácil aí, abre e lê para nós. Se não, quem tiver aí... Vamos ver o David. Essa voz bonita que Deus deu para ele, pastor. Filipenses 1, 29. Isso aqui é muito importante. Pode falar, meu irmão. Porque, posso ler? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de creres nele. Ótimo. Obrigado, Paixão. Agora lê para nós também aí, David. Por favor. Obrigado, Paixão querida. Leia aí também, David, verso 29. Lê qual? Não, o David vai ler agora também. Esse mesmo. Abriu aí? Conseguiu? Abri. Vai. Então vai. Peraí. Não estou ouvindo nada. Vai, pode ir lá, Deus. Filipenses 1, 29. Isso. Vai. Então, Vai. porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Ótimo. Duas traduções. Irmãos, seja sincero. Irmão David, irmã missionária Rosângela, irmã Márcia, Cássia, querida, Tiago está aqui, bem-vindo. Joelma. Cássia, estou orando por você, Deus colocou você no meu coração essa semana. Cassilene. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Quantos vocês conhecem que estão dispostos a crer nele, mas quantos estão dispostos a padecer por ele? Hoje, na igreja de hoje, a sofrer por ele. Seja sincero. Olha esse texto. E Paulo está dizendo que isso é uma graça, é um favor. Porque vos concedi a graça de padecer por Cristo. Irmão, se Jesus verteu sua última gota de sangue no Calvário por mim, por que eu não posso ser afrontado por ele? Se ele foi caluniado, irmão, eu ser caluniado, por mais que alguém fale uma mentira contra mim, mas, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou cheio de defeito, mas Jesus era Deus, Jesus não conhece. Se chamar Jesus de mentiroso, Jesus nunca mente. Jesus não sabe o que é mentira. Jesus não sabia o que era falsidade. Jesus não sabe o que era sofrimento. Jesus não sabe. Não sabe. E foi chamado de Beelzebul. Imagina você ser Deus, ser chamado de Beelzebul. Agora, se o meu rei, se o meu mestre, eu quero dizer a vocês, todos vocês devem ler Heróis da Fé, eu vou ler esse livro de novo. Irmãos, se ele padeceu por mim, por que eu não posso padecer por ele? Por que eu não posso ser apedrejado por ele? A Bíblia diz que
nós temos que ter a graça, nos foi concedida, de padecer, e não somente de crer nele. Amém? Agora veja o verso 11. A perseguição da língua. O verso 11 diz assim, Mateus 5:11. Aleluia. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo. Diga comigo, mentindo. Disserem todo mal contra vocês. Então, presta atenção nisso aqui. É a perseguição da língua. O cristão é atacado não apenas pela oposição e espada do mundo, mas pela língua dos ímpios. A Bíblia diz que a língua é como fogo e como veneno. Ela é uma espada desembainhada. Por isso nós temos que tomar cuidado a quem nós damos ouvido. Salmos 55, 21. A sua boca é mais... Olha o que diz Salmos 55, 21. Recebe aí. A sua boca é mais macia do que a manteiga, mas no seu coração a guerra. Suas palavras são mais brandas do que o azeite. Todavia, são espadas desembainhadas. Tem gente que vem com palavra macia, mas é espada para ferir você, para te deixar sangrar. Eu repreendo isso na sua vida em nome de Jesus. Você precisa estar atento. Você pode matar uma pessoa tirando-lhe a vida ou destruindo o seu nome. 3 são as formas dessa perseguição. Primeira, Jesus disse injúria. A palavra original é oneidizo, que significa jogar algo na cara de alguém. Maltratar com palavras vis, cruéis e escarnecedoras. Isso é injúria. Cristo foi acusado de ser beberrão e de ser endemoniado. Pesaram sobre os cristãos muitas coisas horrendas. Foram chamados de canibais, de imorais, de incendiários, de rebeldes e de ateus. O apóstolo Paulo foi chamado de tagarela, de impostor e de falso apóstolo. Amém? Segundo, mentira. A arma do diabo é a mentira. Por isso que eu detesto a mentira. Eu acho um absurdo um crente ser mentiroso. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Irmão, às vezes tem crente, irmão, dentro da igreja, que às vezes a gente pega ele na mentira, contando história, falando, não faça isso. O pai da mentira é o diabo e a arma do diabo é a mentira. Não precisa disso. A mentira é a negação, a ocultação e a alteração da verdade. Chamaram Jesus de beberrão, de possesso, de filho ilegítimo. Diga assim, o cristão é abençoado por Deus e amaldiçoado pelo mundo. Levanta a tua mão e diga, o cristão é abençoado por Deus e amaldiçoado pelo mundo. Então, meu irmão, você não vai mais ficar dodói se alguém te amaldiçoar, não. Glória a Deus, porque você está sendo um crente. Tua luz está brilhando. Deixa eles. Estão fazendo a parte dele, ué. O diabo tem que fazer a parte do diabo. Só que tem uma coisa, levanta a tua mão. Enquanto eles te amaldiçoam, Deus te abençoa. Enquanto eles te amaldiçoam, Deus libera a tua vida. Deus abençoa a sua saúde. Deus abençoa os seus filhos. Deus libera os seus documentos. Deus abençoa a sua vida, o teu ministério e a tua família vai ser reconhecida. Deus vai fazer com que o teu nome seja honrado e reconhecido. Aleluia. Às vezes, irmão, a gente dá ouvido à voz do endemoniado, uma endemoniada. E às vezes Deus está levantando um profeta, um homem, uma mulher de Deus que te reconhece e diz, você é de Deus.
mas você não toma posse. E aí você fica dando ouvido ao endemoniado, à endemoniada. Deixa o diabo fazer papel de diabo. Deixa o diabo fazer papel de acusador e mentiroso. Ele está cheio disso. Mas você é abençoado. Você é abençoada por Deus. E quem é de Deus vai enxergar isso na tua vida. Agora, quem está possesso de demônio não vai conseguir enxergar isso na sua vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, Daniel Mesh. Eu acho que foi Spurgeon que uma vez disse, ou foi... Eu acho que foi Spurgeon que uma vez ele disse, o John Wesley, ele disse, meu Deus, eu devo estar em pecado, alguma coisa, eu devo estar te desagradando. Hoje ninguém atirou uma pedra em mim, ninguém cuspiu em mim, ninguém falou mal de mim. Eu estou desesperado, o que está acontecendo? Irmãos, esses homens eram tão inflamados por Deus, que aonde eles pisavam. Diz a Bíblia que quando chegava Wesley, e ele tinha um intercessor chamado Daniel Mesh. E esse Daniel Mesh chegava um mês antes para orar, jejuar pelo pregador. Quando ele chegava na cidade, aqueles que eram endemoniados já estavam com cartazes dele, jogando fogo, falando mal, apedrejando, porque o espírito que estava nele ficava revoltado. Mas o Senhor agia, operava, libertava. Oh, aleluia! Há um poder glorioso na tua oração. Há um poder glorioso em cada atitude sua, cada vez que você está na igreja, cada vez que você está com fidelidade, você está plantando, você está apresentando sua família no altar. Isso é glorioso, meu irmão. Isso é poderoso. E isso incomoda o inferno e ele vai fazer de tudo para te parar. Então não entristece não, glorifica a Deus. Aleluia. Terceiro, falar mal. Os cristãos, diga comigo, os cristãos são alvos da maledicência. É a inimizade da serpente contra a semente sagrada. Olha o que está escrito em Gênesis, capítulo 3,15, diz assim, Gênesis 3,15, diz assim, quando Adão e Eva caem, a serpente engana, e Deus põe aquele peso sobre a serpente, amaldiçoa, ele diz, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A descendência da serpente, os demônios, e o descendente da mulher, Jesus, e os seus seguidores. Este lhe ferirá a cabeça, e tu só lhe ferirás o calcanhar. Então ali foi declarado ali foi determinado essa inimizade entre os filhos de Deus, entre os reinos de Deus, entre o reino dos céus e o reino das trevas. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora vamos lá. Pelo que um cristão não deve sofrer. Um cristão não deve sofrer como malfeitor. O apóstolo Pedro disse, 1 Pedro 4,15, não sofra nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros. Hoje a igreja evangélica está sendo motivo de chacota por falta de integridade. A igreja cresce, mas a vida dos crentes não muda. Ser crente hoje não é um sinônimo de ser íntegro, verdadeiro, e multiplicam-se os escândalos daqueles que se dizem cristãos. Mas não se engane, viu, irmãos? A Bíblia diz que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele
por qual veio o escândalo. Era melhor colocar uma pedra no pescoço e jogar no mar. Viu? Esses falsos pastores, falsos apóstolos, falsos cantores, falsos políticos que querem fazer em nome de Deus. Mas Deus continua no controle. Aquieta a tua alma e olha para o autor e consumador da sua fé, porque nele não há sombra de variação. Aleluia! Ele não muda. Ele é Senhor. Ele permanece fiel, ainda que o homem seja infiel. Amém? Agora, a Bíblia diz que um cristão não deve sofrer por isso. Ou seja, o cristão deve dar exemplo. Um cristão não deve sofrer pelas suas próprias ofensas. Davi sofreu porque desobedeceu a Deus. Tem gente que está sofrendo, não é porque está fazendo a obra, está sofrendo porque está em desobediência. Ele atraiu tragédia sobre sua própria cabeça. O ladrão na cruz admitiu, dizendo: nós sofremos justamente. Muitas pessoas são como Saul, sofrem pelos problemas gerados por elas mesmas. Levanta a tua mão e diga assim: eu não quero sofrer como Saul, pelos problemas gerados por mim mesmo. Eu quero obedecer tua palavra. Glorificado seja Deus. A Bíblia diz que Saul se lançou sobre a sua própria espada. Elas tiraram ele tirou sua própria vida. Existem pessoas que se atiram, tiram sua própria vida, lançam nas suas próprias espadas, se matam sozinhas, se destroem. Amém? Um cristão não deve sofrer para ganhar notoriedade. Paulo diz que ainda que um homem doasse todos os seus bens e entregasse o seu corpo para ser queimado, isso nada valeria se não tiver a motivação correta, que é o amor. O homem pode sacrificar a própria vida para adquirir fama, mas isso não vale nada aos olhos de Deus se a motivação do coração não estiver correta. Amém? Quem são os perseguidos? Ela é generalizada no verso 10. No verso 11, ela é personalizada. Ambos os versos falam do mesmo grupo. Quem são? Os mesmos descritos nos versos 3 a 9. Os humildes, os que choram, os mansos e os que têm fome e sede de justiça. Os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. 2 Timóteo 3:12. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Segura essa aqui. André, irmão de Pedro, foi amarrado na cruz para ter a morte lenta. Apóstolo Pedro ficou preso 9 meses e depois foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi decapitado por Nero. Tiago foi passado ao fio da espada. Mateus, Bartolomeu e Tomé foram martirizados. João foi deportado para a ilha de Pátimos. Os apóstolos se consideravam, isso aqui ninguém prega mais não, irmão. 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 27. Os apóstolos se consideravam lixo do mundo e escória de todos. Hoje, os crentes querem ser estrelas. Estamos fabricando celebridade tão rápido como no mundo. Hoje, os crentes gostam do sucesso, das coisas espetaculares. Hoje, as pessoas apresentariam Paulo assim: apóstolo Paulo, formado na Universidade de Gamaliel, poliglota, amigo pessoal de muitos reis, maior plantador de igreja do mundo, maior evangelista do século, dado por morto,
arrebatado ao céu. Mas qual as credenciais de Paulo dá a si mesmo? Olha 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 27. 2 Coríntios 11, 23 a 27. Olha o que Paulo diz. São ministros de Cristo. Eu ainda mais falo como fora de mim. Em trabalhos muito mais. Em açoites mais do que eles. Em prisões muito mais. Em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de assaltantes. Em perigos entre patrícios. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga. Em vigília muitas vezes. Em fome e sede. Em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Que coisa linda, glória a Deus. Meus irmãos, vejam como Deus tem cuidado de nós. Como Deus tem cuidado de nós. Se nós temos que passar luta pelo Senhor, nós vamos passar dando glória a Deus. Quando sofrer é uma bem-aventurança. Verso 10. Quando sofremos por causa da justiça. Alguns tomam a iniciativa de opor-se a nós, não por causa dos nossos erros, mas porque não gosta da justiça da qual temos fome e sede. A perseguição é simplesmente o conflito entre 2 sistemas de valores irreconciliáveis. Sofrer pelo erro não é bem-aventurança, mas vergonha e derrota. Sofrer pelo erro é punição e castigo, não felicidade. Sofrer porque foi flagrado no erro não é ser bem-aventurado. Um aluno não é feliz quando flagrado na prática da cola e recebe um 0. Um funcionário não é feliz ao ser mandado embora por negligência. Um cristão não é feliz ao ser perseguido por ter violado a lei. Os crentes sofriam financeiramente por não participarem dos sindicatos comerciais que tinham suas divindades como padroeiros. Os crentes sofriam porque, quando se convertiam, eram desprezados por outros membros da família. Quando sofremos por causa do nosso relacionamento com Cristo, o mundo não odeia o cristão, mas odeia a justiça, odeia Cristo dentro de você. Não é a nós que o mundo odeia, mas a verdade que nós representamos. O mundo está atrás de Cristo. É a ele que o mundo ainda está tentando matar. O mundo odiou Jesus, levou a cruz. Assim, quando o mundo vê Cristo em sua vida, em suas atitudes, o mundo também o odiará. Às vezes, essa perseguição promovida pela língua não procede apenas do mundo pagão, mas dos próprios religiosos. Jesus foi duramente mais perseguido pelos fariseus, pelos escribas e pelos sacerdotes. A religião apóstata torna-se o braço do anticristo. Aleluia. Como foi a perseguição na igreja primitiva? A igreja primitiva foi implacavelmente perseguida. Eles foram expulsos de Jerusalém, foram espalhados pelo mundo. Nero iniciou uma perseguição sangrenta.
Alguns foram jogados para os leões, outros foram queimados na fogueira. Os crentes eram untados com resina e depois incendiados vivos para iluminar os jardins de Roma. Alguns crentes eram enrolados em peles de animais para os cães de caça morderem. Os crentes eram torturados, esfolados, chumbo fundido era derramado sobre eles. Placas de latão em brasa eram colados sobre eles. Roma era adorado como uma deusa, depois do imperador ser personificado como Roma. Os imperadores passaram a ser chamados Senhor e Deus. O culto ao imperador passou a ser o elo da unificação da política de Roma. Era obrigatório adorá-lo, todos os súditos do império, queimar incenso ao Deus imperador. Todos deviam dizer César é o Senhor, mas os cristãos se recusavam e eram considerados revolucionários, traidores e ilegais. Por isso eram presos, torturados e mortos. Nesse tempo de hoje, irmãos, o inimigo vai continuar se levantando e querendo colocar os seus senhores para você idolatrar, para eu nos dobrar. Mas nós só temos um Senhor na nossa vida. Eu e a nossa casa, eu e a minha casa, você, seus filhos, nós adoraremos a Jesus e somente a Ele nós daremos culto. Glória a Deus! Aleluia! Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode querer adoração pessoal. Aleluia! Uma pessoa cheia de Deus, ele sempre quer entregar o seu louvor a Deus, a honra a Deus, o louvor para Deus, a glória de Deus. Aleluia! Oh, eu sinto a presença dele. Se hoje, irmãos, nós temos liberdade, não é no mundo inteiro, irmãos. Domingo, sábado de manhã, eu fiz a vigília a noite toda, participei pela manhã da Santa Ceia, pela Missionary Church, pastores da Índia, da Colômbia, de Israel, pastores sendo perseguidos em lugares ali entre a Colômbia, divisa com Venezuela. Pastora da Índia que não consegue nem fazer um vídeo por causa da internet ruim, lugares onde há perseguição tremenda. E nós temos tido liberdade, porque homens e mulheres pagaram um preço altíssimo e deram seu sangue para que hoje nós pudéssemos estar aqui na presença de Deus. E nós precisamos valorizar isso. Em nome de Jesus. Perseguições religiosas ao longo dos séculos. Os crentes foram perseguidos pela intolerância e inquisição religiosa. Alguns pré-reformadores foram queimados vivos, como John Huss. John Huss significa pato. E ele disse: hoje vocês estão matando um pato, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne. Enquanto ele estava na fogueira. 100 anos depois, Deus levantou Martinho Lutero, que fez a reforma e cumpriu a profecia desse santo homem de Deus, John Huss. Jerônimo Savonarola, eu fiz um post sobre ele hoje, depois se você puder, leia. John Wycliffe precisou se esconder, Lutero ficou trancado no mosteiro, William Tyndale foi esquartejado depois da reforma. Na França, Catarina de Médicis promoveu dura perseguição aos crentes. Na Inglaterra, Maria Tudor levou à estaca os líderes e passou ao fio da espada milhares de crentes. O comunismo ateu, o nazismo nacionalista levou milhões de crentes ao martírio. Na Coreia, na China e ainda hoje,
nos países comunistas e islâmicos, os crentes são presos, torturados e mortos. A forma como devemos enfrentar essa perseguição. Primeiro, com uma profunda alegria. Não devemos buscar a vingança como incrédulo, não devemos ficar de mau humor como uma criança. Acho que Rosângela, acho que a Isabel estava ligando aqui. Aí entra no meu celular e cai. Não dá para falar agora. Irmãos, não devemos buscar a vingança como incrédulo, nem ficar de mau humor como uma criança embirrada, e nem ficar lambendo nossa própria ferida, cheios de autopiedade, nem negar a dor como estoico, nem muito menos gostar de sofrer como masoquista. As palavras que Jesus usa descrevem uma alegria intensa, maiúscula, superlativa e absoluta. A palavra exultai, anota aí, você que ama a palavra. No original é agaliaste. Agaliaste. Com 2 L's, I-A-S-T-H-E. Significa saltar, pular, gritar de alegria. Alguém que pula de alegria, que exulta com alegria indizível e cheia de glória. Sabe o que isso quer dizer? Que é possível você sentir alegria na sua vida e no teu coração enquanto o inimigo se levanta e te persegue. Deus vai te dar essa alegria hoje, em nome de Jesus. E todas as perseguições que a igreja sofreu, a igreja não morreu, não parou, ela cresceu. Você é igual omelete, quanto mais bate, mais você cresce. Em nome de Jesus. Agora, o cristão não tem prazer de sofrer. Ele não se alegra pela perseguição em si ou pelo mal que está recebendo. Não. O cristão exulta pelo significado dessa perseguição e pelas recompensas dela. Vou tratar isso agora para nós caminharmos para o final. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Os profetas sofreram e jamais buscaram vingança, jamais feriram aqueles que lhes feriam a face. Eles se entregaram a Deus e eles triunfaram pela paciência. Deus está falando com alguém aqui agora. Tenha paciência. Eles confiaram que Deus estava no controle, mesmo quando o mal parecia triunfar. Declare isso. Diga, eles confiaram que Deus estava no controle, mesmo quando o mal parecia triunfar. Levante a tua mão em nome de Jesus e diga, Deus está no controle da minha vida, mesmo quando o mal parece triunfar. Oh, rabaxere, canto e quemanácia. Aleluia. Eles passaram por isso com discernimento, um profundo discernimento espiritual. Busque isso de Deus. Peça a Deus, me dá discernimento para eu enxergar, para eu entender o teu propósito. A perseguição é a pedra de esquina da sinceridade. Ela distingue, diga comigo, a perseguição distingue o verdadeiro crente do hipócrita. O hipócrita floresce na prosperidade,
Repete isso e guarda isso. Escreve, anota, anota, anota. O hipócrita floresce na prosperidade, mas é sufocado pela perseguição. Está lá em Mateus 13. Irmão, o hipócrita, o falso crente, quando Deus está dando carro para ele, casa, você vai ver lá na igreja testemunhando, ai, contando para os quatro ventos, ai, como Deus me fez, ai, como meu pastor é lindo, como Jesus é maravilhoso. Ai, aí, quando ele vai para a luta, ele diz, poxa, como que pode? Eu estou aqui, sou dizimista, agora estou passando essa luta, como que pode? E crente hipócrita, crente falso. Olha para mim, Deus colocou você nesse ministério, não foi para você ser hipócrita e nem ser falso, mas para você ser um grande homem de Deus. Escuta o que eu vou te falar, como um pai espiritual, em nome de Jesus, como profeta de Deus. Deus sabe como eu estou aqui hoje para pregar para você, mas o Espírito que está em mim é mais forte do que a minha dor. Escuta o que eu vou dizer para você em nome de Jesus. Tem muita gente nesse mundo dizendo crente é tudo falso, já decepcionei com esse, com aquele. Mas escuta isso aqui de todo o meu coração. Quando alguém for falar de você, da tua esposa, do teu filho, vai dizer ali não. Ali é uma mulher de Deus. Ali é um homem de Deus. Ali é crente de verdade. Ele não é hipócrita, não. É santo, homem de Deus, é mulher de Deus. Deus é com ele, Deus é com ela. Aleluia! Aceitaste o bem de Deus com prazer e as perseguições também. Mas tem uma coisa, tu tens um dono. Tu não estás à deriva. Quem toca em você, toca em Deus. Alabarai, ele está no controle. Rerg-minasse, alaborg-minikuminaui. E quem não tiver esse espírito, quem não tiver essa visão, sabe por que tem essa diferença, irmão? O pastor, Deus deu um cajado para o pastor, para ele bater na cabeça do lobo, porque o lobo come ovelha. Se a gente deixa os lobos hipócritas dentro da igreja, daqui a pouco a igreja está cheia só de hipócrita. Mas uma igreja que tem Jesus de verdade, aquele que é falso, Deus não deixa ele ficar. Deus não deixa ele permanecer. Está na Bíblia que o falso mentiroso não vai ficar na congregação. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, antes disso, só para não ficar na minha palavra, olha o que está escrito em Mateus 13, 20. Mateus 13, 20. Quem não gosta de Bíblia está passando mal hoje, hein, irmão? Satanás não queria que eu pregasse essa palavra para você hoje, não, porque essa palavra você nunca mais vai esquecer. Quando o inimigo te perseguir, você vai dizer, ai, Satanás, isso aí é sinal para mim que o meu galardão está crescendo no céu. Aqui, ó, Mateus 13, 20. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Conhece gente assim? Começa bem, termina mal. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo abandona. Querem a coroa, mas não querem a cruz. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção.
Mas eu louvo a Deus pela tua vida. Aleluia! Porque você e a sua casa servem a Deus em espírito e em verdade. Irmão, nunca se engane. Esse é o teu verdadeiro tesouro. Escuta aqui, você que está aqui nessa live, você que está na América, você que está no Brasil, olha para mim. Deus pode te dar, irmão, casa, e Ele pode dar e vai dar, está dando, carro, riqueza. Deus pode te fazer milionário, seu filho amanhã te dá tanto que além para ele que você imagina. Mas escute, nunca se engane. Nunca se engane, irmão. O seu maior tesouro é Jesus. É os princípios que está dentro do teu coração, é a tua honra, é a tua dignidade, é a palavra que está sendo enxertada em você. Nós não vamos ser prósperos, não. Nós já somos. Nós temos a pedra de maior valor, irmão. A pérola de maior valor. Você é muito próspero, querido. Você é muito próspera. Essa família que Deus te deu, esse filho que Deus te deu, essa filha que Deus te deu, este pastor que Deus te deu, esta ovelha que Deus te deu, Orianda Lamachuriante Comadai, é prova do amor por você. Mesmo assim, isso não é nada comparado a você entender que Jesus, Deus deu o seu Filho por você e por mim. Isso é amor, aleluia! Amor, aleluia! Oricancho e Kemanahai. Bem-aventurados perseguidos. Um hipócrita não consegue navegar em mares tempestuosos. Repita para você gravar, diga, um hipócrita não consegue navegar em mares tempestuosos. Ele vai seguir a Cristo. Diga isso. Ele vai seguir a Cristo ao Monte das Oliveiras, mas não vai no Monte Calvário. Levante a tua mão e diga, Jesus, eu não quero te seguir só no Monte da Oliveira. Eu quero ir contigo até o Monte Calvário. Por isso que a palavra de Deus diz, se com ele morremos, com ele ressuscitamos. Aleluia! Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Quantos amam a palavra de Deus? O mundo te odeia porque ele odiou Jesus. Porque Jesus está em você. Mas que importa que o mundo te odeia? Jesus te ama. Aleluia. Levante a tua mão agora, nunca mais você vai esquecer essa palavra. O verdadeiro crente carrega Cristo no coração e a cruz nos ombros. Cristo e a sua cruz. Diga isso agora, diga Cristo e a sua cruz. Jamais podem ser separados. João 16:33, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Você não serve a um Deus que perdeu para o mundo. Ele venceu o mundo, aleluia! Conta a história de um crente. Cada um levava a sua cruz. Cada um levava. Jesus disse, carregue a sua cruz. E cada um levava a sua cruz. E aí um
Sempre tem alguém que quer ser mais sábio, mais esperto, mais espertalhão. Não obedecer não é sabedoria. Tem gente que quer ser esperta e acaba sendo tolo. E ele disse, eu vou ficar carregando essa cruz pesada, nada. Eu vou cortar ela no meio. Eu corto metade do peso. E todo mundo carregava sua cruz e ele cortou no meio. Claro, para ele foi mais fácil por um tempo, foi mais leve, chegou mais rápido. Só que diz a história que quando chegava num local, tinha um abismo e cada um colocava a sua cruz, que atravessava de um lado a outro, para passar por ela. Só que como ele tinha cortado sua cruz, quando ele foi pôr, ela caiu para o abismo e ele não pôde passar. Então, meu irmão e minha irmã, a cruz é que nos reconciliou com Deus. Tem coisas que nós vamos carregar, mas o Senhor vai estar com você. E Ele vai te dar vitória. Ele podia ter desistido, mas ele foi até o fim. Qual é a recompensa da perseguição? Senhores, irmãos e irmãs, uma felicidade superlativa. No original existe uma palavra chamada makaroi, que descreve uma felicidade plena, copiosa, superlativa e eterna. Essa felicidade não é circunstancial. Ela não depende do que acontece à nossa volta. Ela vem do alto. Ela está dentro de nós. Receba essa felicidade, essa certeza da salvação, essa alegria da salvação, em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, diz: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Jesus parabeniza aqueles que o mundo despreza e diz que bem-aventurados é aqueles que o mundo rejeita. Vamos caminhar para o final. Porque os perseguidos são felizes, porque eles têm oportunidade para demonstrar lealdade a Cristo. Policarpo, bispo de Esmirna, ofereceram a ele a oportunidade de negar a Cristo e adorar a César. E a resposta dele foi essa: durante 86 anos tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal. Como posso agora blasfemar e falar mal e negar o meu rei, o meu Senhor? Ele preferiu a fogueira do que abandonar Jesus. Aleluia. Conta-se a história que enquanto ele queimava naquele coliseu, milhares de pessoas foram se convertendo, porque ao invés de subir um perfume de corpo queimado, começou um cheiro de esmirna, esmirna que significa mirra, um cheiro de mirra. Ele estava entregando sua vida como incenso agradável a Deus. Aleluia. Porque contribuem com o bem daqueles que vêm depois de nós. Hoje desfrutamos liberdade e paz, porque homens e mulheres do passado sofreram e pagaram um preço. Aleluia. Como no exemplo da abolição da escravatura, luta contra o preconceito, crime contra o racismo e tudo isso mais. A posse de um reino glorioso. Essa última bem-aventurança termina como começou a primeira. Os perseguidos por causa da justiça recebem o reino dos céus. Aqui eles podem perder bem, nome, vida, mas eles vão receber um reino eterno, glorioso para sempre. Romanos 8,18 diz que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas a nós. Os perseguidos podem ser jogados numa prisão, torturados, martirizados, mas eles receberão uma herança incorruptível e gloriosa. São filhos e herdeiros.
E um dia eles vão ouvir a voz de Jesus dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entre na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A certeza de que a recompensa final não é nessa vida. O mundo odeia pensar no futuro. O ímpio detesta pensar na eternidade. Ele tem medo de pensar na morte, mas o cristão sabe que a sua recompensa está no futuro. Ele olha para frente, sabe que tem o céu, sabe que tem a coroa. O apóstolo Paulo, na antessala do martírio, disse: eu sei que o tempo da minha partida é chegada. 2 Timóteo 4, 6-8. E ele diz: agora a coroa da justiça me está preparada. Ele sabe que espero para ele um grande galardão. Podemos perder até tudo na terra, mas herdaremos tudo nos céus. Hebreus 11, 10 diz que aguardamos a cidade celestial. Aleluia! Quando você está sendo perseguido por causa da justiça de Cristo, saiba que você não está sozinho nessa arena e nem sozinho nessa fornalha. Atrás de você marchou um exército glorioso de profetas de Deus. A perseguição é sinal de genuinidade, certificado de autenticidade cristã, porque Jesus disse: assim perseguiram os profetas antes de vocês. Se somos perseguidos hoje, pertencemos a uma nobre sucessão. Os ferimentos são como que medalhas de honra para o cristão. Olha esse versículo aqui, irmão. Lucas 6, 26. Jesus disse: ai de vós, quando todos vos louvarem. Forte, né? Aleluia. Se você tem sido perseguido, você é verdadeiramente uma pessoa salva. Que você está acompanhado por uma nuvem de testemunhas da mais alta estirpe espiritual. Quando você é perseguido, significa que você pertence à linhagem dos profetas. Conclusão. Vejamos então essas considerações. Tem pessoas que sofrem por pecados, pelos seus erros, por luxúria, por seus prazeres, por seus bens materiais. Será que nós não devemos ter disposição para sofrer por Cristo? Se o homem é capaz de sofrer pelos seus pecados, que amam e que o levam à morte, nós não deveríamos sofrer por Cristo, que nos deu a vida? Precisamos considerar que sofrer por Cristo é uma honra. Atos 5, 41. Os apóstolos, depois de serem açoitados pelo Sinédrio, saíram regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pela causa de Cristo. Eles aspiravam um reino temporal, mas Cristo lhe disse que eles seriam mártires, a levarem seu testemunho até os confins da terra. Sofrer por Cristo é mais honroso do que ter um reino na terra. Estamos encerrando. Precisamos considerar o que Cristo suportou por nós. Toda a vida de Cristo foi uma vida de sofrimento. Cristo se fez pobre para nos fazer ricos. Não tinha onde reclinar a cabeça. Você está cercado de inimigos. Cristo também esteve. Pedro diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste.
Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, cercaram Jesus. Talvez você tenha sido traído por amigos. Cristo também foi. Judas, tu traz o Filho do Homem com um beijo. Lucas 22, 48. Você tem sido acusado injustamente. Cristo também foi. Disseram que ele se insurgiu contra a lei, contra o templo, contra César. Acusaram de expulsar demônio por Beelzebu. Você tem sido ultrajado com escárnio. Jesus também foi preso, espancado, cuspido e pregado na cruz. Precisamos considerar que o nosso sofrimento aqui é leve e momentâneo, quando visto à luz da recompensa eterna. Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o preço da glória. E eu termino com esse versículo que Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Será a perseguição? Será a peste? A espada? A nudez? Aquele que é de Deus. Nada nos separa do amor de Cristo. Feche os seus olhos em oração. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Pai, obrigado pelas perseguições. Perdoa as minhas murmurações. Me ensina, Senhor, a ser um crente que caminha contigo, não só até o Monte das Oliveiras, mas até o Monte Calvário. Meu Deus, que essa palavra esteja enraizada no meu coração. E que no meio das lutas, das perseguições, eu possa ser um crente fiel, minha esposa, minhas filhas, nossa igreja, as preciosas famílias que aqui estão, Pai. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. E nos faz entender, Pai, que se hoje não temos vivido, talvez, todas essas perseguições que outros sofreram, é porque o Senhor tem sido muito bom conosco. E nós precisamos ser gratos, ó Pai. Te damos toda a honra, toda a glória, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Oramos, Jesus, e te agradecemos. Faça uma oração agora agradecendo pela sua família, pela sua salvação,
pelos seus filhos. Faça uma oração agora, agradecendo pelas perseguições. Se o mundo te odeia, odiou Jesus, mas o Senhor te ama. Você tem um dono, você tem um Pai, você tem um Senhor. E por fim, Ele se levantará. Glória seja dada a Jesus.